Olá, você está no canal Queen of Fire e hoje eu trouxe a leitura de tema semanal para sabermos o que podemos esperar aí no prazo de até 7 dias ou uma semana na sua vida. O que pode acontecer? Então, para isso, eu sempre peço que mentalizem, se concentrem no momento atual, nas situações aí, para ver se surgem informações que fazem sentido para você. Concentre aí, medite se preciso e veja qual das 3 opções aqui que estão aqui chama mais sua atenção. Pessoa mais com a sua energia. Tendo a opção número 1, com o Greenwich Tarot, aqui com a Pedra Citrino. A opção número 2, com o Tarot da Floresta Encantada, com a Jaspe Vermelha. E a terceira opção, com a Pedra Ametista, com o Tarot do Witch's Garden, Jardim da Bruxa. Veja qual delas chama mais sua atenção, se concentre e faça a sua escolha. Já escolheram? Se ainda não escolheram, pause o vídeo, escolha com calma, tá? E depois avance até a opção desejada. Eu vou dar continuidade aqui no vídeo com a opção número 1, então. Afastando as outras duas, vou colocar aqui por enquanto. Vamos lá, Pedra Citrino. Inicialmente, vamos fazer como costume, tirar uma mensagem do oráculo aqui, o que pode estar predominando, situações aí, no prazo de 7 dias ou uma semana, na vida do consulente que escolheu a opção número 1, Pedra Citrino. Não cortei ainda. Opção número 1, Pedra Citrino, prazo de uma semana ou 7 dias. Duto, amanhecer. Cachinhos dourados? Parece que sim. Vamos ver. Então, as situações aqui que podem se aplicar, como costumo fazer. Então, a gente vai ver aqui diversas, vamos ver o que faz sentido, para você veja o que faz sentido. O poder pode trazer responsabilidades, paciência, tudo pode ficar bem no final, então tudo ficará bem. Então pode ser uma situação complicada que esteja passando, tá falando para você ter paciência que no final as coisas vão dar certo. É um tempo de reconhecer o sucesso que está vindo, um verdadeiro amor que é encontrado com o tempo, uma bondade que retorna e agora você será recompensado e na a beleza nos deuses, né? Ou de algo que traz nossas próprias riquezas, na bondade, vamos colocar assim. Beleza? Ou a bondade que estão nas nossas próprias riquezas. Algo aqui, então, possa ser que você esteja vivenciando alguma situação, né? Como eu disse, que possa pedir aí, reforçar essa questão de ter paciência. Ou falando sobre coisas aí que pedem responsabilidade mesmo. Às vezes se sente é, sobrecarregado, mas de qualquer maneira, fala que você vai ser reconhecido. Tudo isso que você tem feito, então o sucesso pode estar vindo. Uma bondade, coisas aí boas que você faz, pode retornar. Retornam, justamente. Vou começar aqui com o arcano maior. Vamos saber o arcano maior aqui, energia da semana, do consulente que escolheu a opção número 1, Pedra Citrino. Qual a energia da semana? O prazo de 7 dias do consulente escolheu a opção número 1. O imperador. Falou de poder ali, de responsabilidade. O imperador ele traz também tudo isso. Então, algo tá vibrando nessa energia, ou de fato você exerce um papel, né? Algo aí que traz essa questão de ter responsabilidade ou ter esse cargo, né? Esse fardo.
Mas calma, o que possa estar aí, talvez no fim do ano, né? Já tá aí, é tudo acumulado, sentindo ele sobrecarregado, fala que calma, que no fim tudo vai ficar bem. Que é que seja, vamos ver melhor com o tarô. Está por vir, no caso, 7 dias. Vamos lá. Está por vir, então, no prazo de uma semana ou 7 dias na vida do consulente, que escolheu essa opção. Três de ouros. A justiça. Que vem o pajem de copas. Pajem de paus. 9 de ouros. 6 de espadas. Opa, tiro mais duas. Acredito que está enquadrado, dá pra ver, né? Então vamos lá. Então, já falei um pouco aqui sobre a questão, talvez dessa responsabilidade, ou às vezes questões que você traz, de situações que você pensa de retribuição, vamos dizer. Quando fala sobre isso, de recompensa ou de valorização, sai uma carta justamente, eu acho que representa isso, né? Mas enfim, abre o jogo, né? Abre o jogo aqui com 3 de ouros, fala de um trabalho em equipe, talvez seja justamente essa equivalência, um equilíbrio, o que é justo, vibra sobre isso. Sobre o quê? Essa justiça, equivalência sobre um trabalho, uma situação que é desenvolvida ali com auxílio de outras energias. Pode trazer fortes questões aí no trabalho, né? Atividades que você realiza aí com auxílio de pessoas e está em foco, então, um equilíbrio, ou o que de fato é correto, né? O peso da justiça sobre isso. Então, avaliar se isso, desenvolver algo, sim, com auxílio de terceiros, esteja ali. Talvez você tenha esse papel fundamental, né? Como eu disse, que traz essa carga de responsabilidade, ou sente assim, ou ele se dedicou e fala-se muito dessa questão de ter recompensas, né? Ou de ser recompensado. A gente vê aqui a imagem, alguém aqui numa imagem, talvez que seja justamente essa questão, e aqui também. Então, é uma carta que traz esse quê sobre, depois dos seus esforços, ser revisto, né? Ser recompensado. Mas, enfim. Ao mesmo tempo, tudo isso, é duas cartas aqui de páginas que trazem maturidade marcada, né? Se não for pessoas específicas, temos um pajem de copas, um pajem de paus, que traz essa imaturidade, ou uma coisa ali muito inicial, algo aí na sua vida que possa aparecer com mensagens aí, interações que trazem assim esse encantamento inicial, é, muito assim ainda inocente, no entanto, ele é muito inicial quando eu trago essa ideia, não tão aprofundado, mas que traz esse encantamento. Emoções, sim. Isso passa a aparecer de uma maneira até muito inconsequente, sem muitas perspectivas, entende? Então, vibra sobre isso. E, ao mesmo tempo, traz essa questão de ser, né? O 9 de ouros, ele fala dessa autovalorização. Então, de tudo isso, existe uma questão aqui voltada para a autovalorização. É uma carta que fala de autovalorização pessoal diante dos seus esforços, da qual você se empenhou. E nós fechamos com 6 de espadas, que fala de um afastamento para águas mais tranquilas, né? Busca de se afastar de encrenca, de confusão, de coisas aí, para ter paz. E também pode representar pequenas viagens. Para alguns casos, pode até mesmo ser viagens a trabalho, alguma coisa aí voltada muito para si.
É uma questão individual. E a gente está num mês aí em dezembro, que é um mês talvez de recesso, de coisas assim, que possa até refletir para algumas pessoas, tá? Ser conveniente. Mas a gente está falando aqui de prazo de 7 dias, por enquanto, veja aí o caso. Então, eu falei muito no geral. Para questões, então, afetivas, a gente pode se estender, por mais que temos só uma carta aqui do naipe de copas, mas como eu disse, existe ali uma situação que talvez seja desenvolvida ali, tem o auxílio de energias intromissivas e um peso da justiça, da moralidade, do que for. Moralidade não que não é o Papa, mas é o caso da justiça do que é correto, sabe? Equilíbrio. Então, ver aí de uma maneira equilibrada e isso e condiz aí com energias. Eu vou tirar, antes de mais nada, eu esqueci, deixa eu tirar mais duas cartas aqui para complementar a leitura. Cavaleiro de Espadas, 7 de ouros. Então, vamos lá. Essa questão, então, traz, eu acho, um reforço, né? Pode ser para alguns casos, até eu tô tentando aqui adaptar questões emocionais, afetivas, sim, mas traz, eu acho, mais forte, às vezes, questões que não sejam, tá? Mas, enfim. Então, para questões afetivas, possa ser, então, uma situação ali que desenvolve até com auxílio de terceiros e está em foco esse peso da justiça, de agir de maneira equilibrada, de maneira correta. Então, para alguns casos, seja ali, né, uma situação que envolva terceiras energias, para alguns casos vão fazer sentido, para outros não. É mais essa questão. E aqui haja comunicação essa semana, possa agir. Coisas aí que traz assim, despertar inicial, mas sem muito aprofundamento. Entende? Pode vir comunicação rápida ou meio despretensiosa, mas aí que traz essa emoção ou fogo ali, né? Trazido pelo impulso do pajem de paus, mas sem esse aprofundamento, amadurecimento necessário. E aqui existe um quê, com tudo isso, de uma questão de individualismo. Tem uma pessoa que seja você ou não, está focada mais em questões assim, sobre si, sobre autovalorização, seja focado na área do trabalho, do que for, e haja um pequeno afastamento com diante a isso. Então, se for para algum caso aí, mesmo que esteja aí envolvido com alguém ou alguém represente essa pessoa, fala dessa questão de ter que se afastar ou muito voltado para suas conquistas. E aqui vem um imperador falando sobre isso, né? Essa voltado para os seus interesses e ser articulado. E aqui fala de se dedicar-se, mas ao mesmo tempo é um momento de ter paciência com as coisas aí, que as coisas vão ficar bem. Com tudo isso, eu falei de ter paciência, fecha com a carta de ter paciência. O cavaleiro de espadas vem aqui acompanhado de 7 de ouros. Um cavaleiro de espadas, ele vai em direção que ele quer, né? Seja que custar aí passando por cima de tudo, né? E muito voltado para a colheita, que talvez, né, já há um tempo espere ali colher algo. Então, mesmo para questões afetivas, possa ser uma pessoa que esteja focada, sim, que você lide aí, muito para questões individuais e esse afastamento, e já faz uma demora, né, com relação ao do que se desenvolver aqui. Existem possibilidades, então, de diálogos, conversas, interações, mas nada muito aprofundado, porque existe um foco aqui em questões de conquistas, de se organizar, seja você ou da quem você lide. Veja aí, tá? Para questões profissionais, então, de fato, ou profissionais materiais, esteja lá pensando muito sobre os seus investimentos, ou sobre a situação, né? Às vezes, que aqui tem a justiça, fala desse sentimento de injustiça, possa ser até relacionado ao trabalho, pessoas ali que você diz trabalho mesmo, né? Que esteja envolvido, familiares, ou o que for, de estudo, escola, né? Em alguns casos. E reflita nessa questão de a necessidade de ser feito a justiça aqui, agir de maneira correta, que talvez não haja. Existe aqui uma pessoa que atropela todo mundo, lembra que eu falei? E um tanto de teimosia. De tudo aqui, então, é um quê de querer, né, ser recompensado. Eu acho que traz uma ideia sobre isso nessas semanas. E muito foco à valorização. Talvez essa injustiça, essa falta de equilíbrio que você esteja refletindo aí. Possa ser que já esteja vibrando sobre isso e vai estar em alta aqui. Possa agir. Vem duas figuras aqui maturas que pode representar alguém na sua vida, sim, ou que tem aqui intermédio nessa história, ou mesmo, né, você reflita nessa imaturidade. Talvez, ó, venha conversas, coisas muito impulsivas ali que de início despertam interesse, mas sem muito aprofundar. E existe, com tudo isso,
uma pessoa que busca ali ó, o reconhecimento diante dos seus esforços, porque já faz tempo que vem em volta disso e está focado nisso, né? E talvez haja necessidade de um pequeno afastamento ou de algo aqui, né? Para alguns casos, até pequenas viagens ou que for voltada para o trabalho, tá? Ou se não está maturando essa ideia sobre isso e está em busca. Já faz um tempo que eu vejo isso. Então, o Cavaleiro de Espadas está focado para ir com relação a esse objetivo. E aqui, o Sete de Ouros diz esse período de plantio e colheita, tá? Então, é um processo já que vem de tempo. Mas existe talvez uma impaciência desde o imperador que essa energia vibra, tá? Veja aí o que faz sentido e o que está em alta aqui, talvez, né? Nada muito revelador, você talvez já esteja vibrando sobre isso e reforça essa semana essa questão, né? Então, tem que lidar ali talvez com esse atropelo, porque as coisas têm seu tempo, tá? Vou tirar um aconselhamento, ter paciência, desde o início, falar. Aconselhamento para os consulentes escolherem a pedra citrina, opção número 1, prazo de uma semana. Raindrops, take a chance of them. Aqui fala sobre pessoas, talvez, que tenham sofrido desilusões. Vamos ver, eu vou descrever aqui melhor, mas. E hoje talvez está meio incrédulo. Vamos ver aqui, ó. Ó, se alguém tem uma razão para manter a guarda, ó, levantar a guarda é você. Pessoas talvez tenham te destratado, ou como uma pessoa racional, e você, como uma pessoa racional, finalmente está cansada disso. Então volta, se fecha, né? Se fecha, volta assim muito para dentro, fecha a porta. Mas não quer dizer que você tem que ficar na chuva para sempre. Eles têm que ficar, vocês ou eles têm que ficar na chuva para sempre. Não importa como isso te assuste, ou possa ser, né? Parecer assustador. Você precisa colocar-se de novo lá fora, tá? Então pense sobre isso. Eles podem confiar, é, eles podem confiar e caminhar com você através da tempestade. Aqui trouxe uma questão, então, desde o início desta, aí existe talvez uma incredulidade, sabe, uma pessoa que está meio desconfiada ali, ou está cansada diante, ter energias de pessoas ali, e que, como reforçou aqui, fala para você dar uma chance, por mais que você tenha vivido coisas aí que talvez faça com que você haja dessa maneira, tenha essa desconfiança ou o que for, fala para você dar uma chance às situações aqui. Porque de qualquer maneira você vai ter que se pôr à prova para as coisas se movimentar, tá? Mas assim, priorizando mais o lado racional, sim. Né? Agindo de maneira correta, acho ponderada, sem muito emocional, a pessoa emotiva ali, impulsiva. Porque o Cavaleiro de Espadas, né, de Espadas, sempre fala de pessoas que agem com intenção. Então é esse pensamento, entende? Então são questões aí que, sim, no fim tudo vai dar certo. Ou você, como uma pessoa boa, que talvez tenha ali se dedicado a alguém, uma relação, uma mesma situação, fala que você vai ser recompensado, tá bom? Espero que tenha feito sentido. Se não, como eu sempre falo, desconsidere. Vamos à opção número 2. Está aqui. Opção número 2, jaspe vermelha. Posta essa. Vamos lá, inicie, mentalize. Vamos ver qual é a energia predominante para os consulentes que escolheram a opção número 2, jaspe vermelha, para esse período de uma semana, 7 dias. Está por vir. Não cortei ainda, hein? Como não fiz para outra, vou fazer a mesma coisa. Dons. Fada marrom. O que é isso? Vamos lá? Então, os dons aí, vamos ver, como assim? Em que sentido que se fala aqui? Carta 38. Assistência divina, trabalhando com religiões que não são tradicionais, encantamento, nossa própria recompensa, ganho, né?
gerações que pagam a bondade, que retornam a bondade. É, amor de muito tempo, né? Amor de long lasting, há muito tempo já. É, sabedoria. Deixa eu ver aqui outra. Então, com relação a isso, fala talvez que você pode manifestar. Então, ó, talvez você tenha dito que para manifestar ou criar o que você deseja, utilizando até significados mágicos e a sabedoria dos antigos. E você não está aceitando o fato de que os outros eles podem te atrapalhar. E você terá timidez e, e existe coisas aí que talvez elas te atrapalhem. Esse é um caminho para você ter atenção e ficar longe de lugares aí que não tem sentido. Então tenha certeza de ser selvagem, que a natureza é sua casa e seu templo. Diga a eles que nós temos o dom da fortuna e aceite a mão de uma pessoa de quem você respeita, para que eles vão, quem vai protegê-los, lutar por você e procurar se tornar, né, ajudar aí. Então é um conto aí que fala uma história que reforça essa questão sobre si mesmo. Aí aqui, engraçado que vê situações que sejam talvez relacionadas com essa questão muito espiritual. Então esteja atento sobre isso. E fala, além, né, dependente da religião de alguém, de cada um. Aqui fala até de religiões que não são tradicionais. Então é uma questão aí que se observar, tá? Então tem uma questão muito espiritual aqui, como assistência divina. Talvez você pede nas orações, é o que for, questione sobre isso. Está reforçando que está sendo ouvida, assistida. Vamos ver aqui melhor. Um arcano que represente a semana do consumente que escolheu a opção número 1, 2, jaspe vermelha. Semana. O imperador. Saiu na primeira opção e saiu de novo. Que reforça aí uma pessoa que vai em busca do que quer, né? Tem lá a intenção e vai atrás do que quer. Às vezes traz um pouco de teimosia ou de tirania. Veja bem aí no comportamento, talvez um pouco transigente. Vamos ver melhor, mas essa força aí de uma pessoa, né, é, traz essa força, eu vou falar, não fugiu a palavra melhor que diga isso, mas assim, esse direcionamento, a pessoa esteja obstinada, determinada, vamos ver assim. Então, opção número 2, jaspe vermelha. Está por vir no prazo de 7 dias ou uma semana na vida do consumente. Escolheu a opção número 2. Opção número 2 que está por vir. Dois de paus. E vem o eremita. 5 de espadas. Página de paus. A força. 9 de ouros. Repetir algumas cartas da opção número 1. Quem quiser dar uma olhada nas duas leituras, se esse complemento faz sentido. Tá? Inclusive lá na energia saiu o imperador também. Essa carta se repetiu, essa também. Então vamos lá. Essa questão, falei, então esteja atento sobre situações, talvez aí, ó, questionar, se pedir assistência por algo que esteja passando,
né? E traz um momento talvez de interiorizar mesmo, de afastamento, de buscar respostas, indecisões. Talvez você esteja vibrando, já traz consigo uma indecisão de que caminho escolher, pessoa, o que for aí, uma situação que peça escolha, né? Dois de paus fala sobre parada no meio do caminho, talvez então a necessidade de tomar posicionamento, de organizar sua vida. O três de paus ele fala de planejar já para estruturar algo futuro. Então existe uma pessoa ali ainda meio indecisa, incerta sobre isso. E é um momento, talvez, que você esteja justamente avaliando tudo isso. O eremita fala dessa solitude, desse momento de se isolar para buscar respostas. Então, hoje você traz essa indecisão, por mais que traz lá talvez essa. Eu não vou falar as palavras específicas só meio, mas é assim, uma questão de desconfiança, às vezes ali de desesperança, mas ao mesmo tempo pede assistência ali no, com relação a, né, a espiritualidade, os ancestrais, o que for, esse questionamento, mas ao mesmo tempo você tem um objetivo ali a ser traçado. Existe um imperador que traz uma energia então de liderança, de uma pessoa que busca os objetivos, e às vezes impera um pouco, até museu, como disse. Com tudo isso, tem uma pessoa que tem esses planos, sim, de traçar os objetivos, mas ao mesmo tempo tem uma insegurança, um medo de agir de maneira precipitada ou irresponsável. Olha um passo de pausa aqui. Então, de novo, é uma energia mais jovem, traz maturidade e impulsividade, uma pessoa que age muito voltada para os desejos do momento, né? Do momento, sem muito planejamento, sem nenhum, aliás. Então, essa é a imaturidade. E essa imaturidade traz insegurança. Cinco de espadas tem esse medo de sair humilhado ou perder dias numa situação, né? Uma vitória sem glória. Então, algo aí na sua vida que traz essa reflexão sobre que caminho eu vou tomar, às vezes pede questionamentos ali, né? Ter assistência à espiritualidade, como eu disse, e alguém se segura bastante. Esse, ao mesmo tempo, esse medo, essa desconfiança, incerteza que você traz aqui, traz travas. Ó, o cara da força falando da vontade de seguir em frente, de agir. E agir o quê? Muito em relação até a si mesmo, essa autovalorização. O Nove de Ouros fala desse sucesso pessoal, né? Da satisfação pessoal desse valor muito, dessa valorização diante de todos os seus esforços. Então, para questões profissionais, traz forte, mas ao mesmo tempo tem uma trava aqui com relação a se desenvolverem a si mesmo. Vou tirar mais duas cartas, complementem a leitura. Mais uma. Muitas, não dá, né? Aqui tem um cavaleiro de copas e uma rainha de espadas. Então, o que está acontecendo aqui? Alguém que talvez esteja muito preso então diante de desenvolver algo, cavaleiro não, rei, tem um rei e uma rainha de espadas. Existe então uma necessidade de movimento, que talvez alguém ali tenha dificuldade de fazer escolhas, está pensando sobre isso, afastado lá, pensando qual caminho melhor seguir, que às vezes eu fico inseguro diante de agir impulsivamente ou com irresponsabilidade, e aí ao mesmo tempo eu me seguro porque eu penso muito na minha questão de arrumar a minha vida, entende? Então, para questões, vamos ver, já direcionado. Para questões afetivas, possa ser uma pessoa que tenha que tomar uma atitude aí, seja você ou com relação, né, a alguém, você esteja aí se relacionando com alguém que precise tomar um posicionamento, talvez esteja um pouco afastado, porque fica paralisado nas escolhas, e alguém ali que fica com medo de tomar atitudes ali um tanto impulsivas, ressoe aqui numa impulsividade, e foca muito, porque veio a energia do imperador, uma pessoa que foca no sucesso individual, tá nesse empoderamento, algo ali talvez é a necessidade de abrir mão de algo. Então tem um rei de copas que tem sentimento aqui envolvido, figuras do naipe de copas, ou elemento água, câncer, escorpião, peixe, que traz aquele romantismo, sabe? A pessoa sensível, mas é muito passiva e guarda para si, não demonstra às vezes o que pensa, tá? E aqui a gente tem uma rainha de espadas, que traz totalmente a racionalidade, uma pessoa escaldada. Talvez possa até representar você mesmo, né, com uma incredulidade, uma discrepância, às vezes, na energia de uma pessoa, talvez que vibre ali em indecisão. Então, aí traz nessa
desconfiança, que na Rainha de Paus, uma pessoa ali que já ficou ali pouca ideia. Se não for o caso, é uma pessoa talvez que guarda para si muito o que pensa, o que sente, né, não extravasa e demonstra ali, às vezes vibra muito numa Rainha de Espadas e de fato não é, tá bom? Para questões profissionais, acredito, então, talvez é uma situação difícil, talvez tenha lá que tomar uma escolha, um posicionamento na sua vida, em direção, né, a uma área, o que for, uma escolha, ele parado no meio do caminho. E você está pensativo sobre isso, é o momento de pensar para fazer esse balanço, aí o eremita falando qual é o melhor caminho para eu tomar, mas ao mesmo tempo existe essa insegurança, às vezes dificuldade de acreditar nas pessoas, de confiar, talvez porque existe essa imaturidade ou medo de agir ou se não tem pessoas envolvidas, para alguns casos pode até representar filhos, tá? Então tem uma insegurança que possa comprometer, entende? E isso faz com que se segure em tomar atitudes, porque existe a força aqui, falando de força, sim, de sentimentos, de vontade, do que for aqui intenso, mas se contém muito. Por quê? Por essa realização aqui, muito voltado para essa valorização profissional, né? Ou o que for aí que traz esse uma independência, é uma pessoa ali que age por si, consegue, né? Ela se agir, ser independente, ter essa valorização diante de todos os esforços que você empenhou. E aí existe, talvez, saíram duas figuras da corte no final que possa remeter alguém de fato na sua vida, ou exerce o papel aí de chefe, familiar, algo aí que traz uma pessoa que é mais passiva, que está ali. Às vezes ela é muito fechada e não demonstra, né, o que sente ou toma ações ali. E aí causa essa incredibilidade, uma pessoa que não traz credibilidade, não, assim, a pessoa não fica desconfiada. Uma rainha de espadas fala, né, é o crer para ver, ver para crer, estou trocando tudo hoje. Ver para crer, então é uma pessoa ali bem racional, prática, resulta muito nisso. Eu vou trazer uma carta de conselho aqui para vocês. Consulente escolher a opção número 2, jaspe vermelho, que está por vir. Então, diante aqui dessa leitura, um conselho. Estrelas, você pode manifestar cada desejo. 5. É tempo de você fazer seus objetivos e voltá-los para a realidade, fazê-los tornar-se realidade. Crie o sonho. Deseje alcançar as estrelas. Escreva diariamente num jornal, manifestando, né? Ele fala ali, até mesmo falando num diário. O universo ele está esperando a dar a você exatamente o que você merece. Então, dê o melhor de cada que está envolvido. Dê o melhor para cada um que esteja envolvido. Mantenha sua mente em tudo que precisa acreditar para merecer. Então, mesmo com toda essa indecisão, talvez, fala que você merece, mas só que ao mesmo tempo você tem que manifestar, não ficar parado esperando. Existe aqui umas travas, né? Existe alguém que se manifesta, se trava muito ou se fecha. Então, você tem que pôr em prática para atingir os seus objetivos e manifestar seus sonhos. Eu acho que trouxe muito essa ideia. Então, alcançar as estrelas ali. E além de ir atrás, você tem que trazer, manifestar mesmo, vibrar nisso, nessa ideia. Não se conter. Por mais que tenha aqui indecisões, tem inseguranças, né? Tem ali espera de um milagre, que às vezes não vem, às vezes depende da gente, tá? Então, traz essas questões. Veja se faz sentido para você, alguma área aí da sua vida. Tá bom? Vamos então para a leitura número 3. Opção número 3, pedra ametista. Vamos iniciar aqui então. Concentre-se. Qual a mensagem para os consulentes que escolheram a opção número 3, pedra ametista, no prazo de uma semana, que está predominando aí para os consulentes que escolheram a opção número 3. Todos eles fizeram isso, né? Mas vamos fazer a mesma coisa. Quando cortar. Opção número 3, que vai manifestar aí predominando para a semana.
Segredos. Rumpelstiltskin. O que tem de segredos aí? Tarefas impossíveis. Promessas que não são, né, cumpridas. Acordos injustos. Poder do nome. Existe um caminho fora de uma obrigação. Você talvez tenha sido mal compreendida. Você encontrará soluções. Existe um poder de saber o verdadeiro nome. Promessas falsas não se manterão. Então, o que está acontecendo? Possa vir a situações sim, que se revelem algo a você essa semana, né? Que fala de segredos revelados, pode ser. Que reflitam aí até em coisas que traz esse quê de coisas injustas ou promessas que não são cumpridas, né? De qualquer jeito, fala que essas promessas, coisas aí falsas, elas não se manterão. Vamos ver aqui uma carta marcando maior para a semana do consulente que escolheu a opção número 3, pedra ametista. A força. A força traz intensidade, força de sentimentos, desejo, mas ao mesmo tempo alguém que se segura, se mantém, né? Ou a necessidade de levar as coisas com jeito. A gente vai ver melhor aqui com o tarô, né? Mas a força traz essas questões dessa força de sentimento, mas é as travas que vem, alguém que se contém, ou a pessoa que tem que ter um jeito ali para levar algo, entende? Não é na força que vai se conseguir. Vamos ver com o tarô, então, o que está por vir. Na semana do consulente, escolhi a opção número 3, pedra ametista. A lua. O sol. 8 de espadas. O louco. E o hierofante. Pagem de espadas. De paus. Pagem não, cavaleiro. Tá vendo tudo? Hoje eu tô trocando todas as palavras aqui. Difícil sair as palavras hoje. Então vamos lá. Falei sobre essa questão de segredos. Olha só, abri com a carta da lua, que fala justamente traz segredos, coisas obscuras, coisas que não estão claras, né? Que implique aí em ilusões, dificuldade de chegar às coisas com clareza. Ao mesmo tempo que tem essa nebulosidade na carta da lua, que traz essa ilusão, podendo, vemos o sol. Talvez seja um período que traz um que sobre, lembra lá, que fala promessas falsas não serão mantidas, é, uma necessidade aqui de despertar sobre isso, coisas, né, que podem ser reveladas, sim. E o sol, ele fala dessa clareza. Então ele opôs, vem em oposição à lua aqui. E então trazendo clareza sobre coisas que estavam obscuras, pode ser até coisas que estavam ali ocultas, né? Vir à tona, ou mesmo um clarear das ideias. Alguém vai ter ali um insight, clarear. Por quê? Ao mesmo tempo que vem, então, duas cartas que falam de aprisionamento, de pessoa meio ali perdida, a gente vê um oito de espadas no meio da leitura falando dessas travas emocionais ali que voltam muito para a mente, né? Cartas de espadas fala da questão da mente que a pessoa ela se sente ali presa, mas ela pode sair a qualquer momento. Então é uma autossabotagem. E aqui vem um louco que fala justamente no início, né, de se jogar no novo, talvez trouxe uma sensação de alguém que está saindo disso, saindo desse quê, desse aprisionamento, ou dessa ilusão criada, sabe? É uma coisa que vem à tona que traz talvez essa liberação, uma vontade de começar coisas novas, sair fora disso, né? Alguém voltado aqui para o sol, para ter clareza, para ter essa renovação de energia, eu acho que talvez esteja aqui estagnado, pesado. E aqui traz questões, ó, vem um papa,
um cavaleiro de paus, falando de crenças limitantes, de questões aí muito ligadas a paradigmas, coisas aí da sociedade ou religião mesmo, do que a gente acredita, né, nos ensinamentos que a gente aprendeu que teoricamente é certo, ao mesmo tempo vem um cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus que fala de desejo, impulsividade de uma pessoa que vai atrás, né, mas ao mesmo tempo não traz essa responsabilidade. E aqui não convém muito, né, com um papa. Talvez seja essa dificuldade mesmo. Então, alguém ali que esteja vibrando numa liberação, né, duas cartas que falam desse descompromisso, de alguém que está ali com uma energia mais de leveza, sem muitas perspectivas, voltado muito para o que quer no momento. Vou tirar mais duas cartas para complementar aqui, porque é isso. Opa, não, assim não. Muitas não. 8 de ouros. 3 de paus. Realmente. Talvez, então, a necessidade. Aqui tem uma impulsividade, como eu disse, né? Uma pessoa que não traz. Duas cartas que falam sobre isso. Então, renovação ali, ao mesmo tempo vou me jogar no novo, vou lá, tem, vibra nessa energia, mas ao mesmo tempo não traz compromisso, não traz segurança. E aqui vem o de ouro falando de dedicar-se, trabalho dedicado, se esforçar, 3 de paus, planejamento, eu fazer essa organização para pôr meus objetivos, né? Traçar meus objetivos para eu traçar ali o planejamento para o 4 de paus, que traz a compartilhar de algo estruturado. Então, é o trabalhar sobre isso. Talvez nessa semana venham coisas a você que reflitam sobre essa incompatibilidade. Eu busco me organizar, né, me dedicar a coisas estruturadas. Eu penso sobre muito essa questão. Se for para questões afetivas, traz aí um clarear de coisas que não estão muito ocultas, não estavam muito claras, né? Traz essa lua trazendo confusão aí de mental, possa ser de fato uma revelação, algo que seja venha a você, que traz esse quê de libertar-se desse emaranhado de coisas ali um tanto obscuras, tá? Mas o que está muito em questão? Essa às vezes é uma incompatibilidade de ações, uma pessoa que age muito ali voltado para o desejo, se for pessoas da qual você se relacione, traz muito descompromisso, uma pessoa ali um pouco responsável, entende? E aqui a necessidade justamente de organizar, de se dedicar mais, se dedicar para pôr em prática as coisas. Então, talvez seja o grande fato aqui que alguém se contenha bastante, tá? Para questões profissionais materiais, justamente também possa ser lá a dificuldade de ver as coisas com clareza, talvez estava se sentindo um tanto perdido, tem os medos dos traumas já vividos, das coisas ali que talvez não tenham fluído, tenham trazido muito inconstância, uma pessoa ali, coisas que não teve aprofundamento, não teve, não vingou, né? E você se questiona muito por que eu busco, para mesmo questões de trabalho, então uma coisa mais estruturada, uma coisa que traga ali segurança, e eu busco ali a necessidade de praticar ainda, de se dedicar, como a de Ouros fala isso, para colocar essas etapas em prática. Então é um processo ainda, tá? Mas essa semana, por mais que você saiba disso, é um processo de dedicação para coisas futuras. Eu acho que é um cair na realidade aqui de coisas que talvez não vinguem. Possa até ser relacionado a uma pessoa, tá? Então trouxe essa questão sobre a realidade, é, talvez para você procurar soluções. Aqui fala até de existe um caminho fora de uma obrigação. Se o louco tem, ele não tem obrigação de nada, né? Nem esse cavaleiro de paus. Então, existe aí uma energia de alguém que tá numa discrepância ali numa coisa mais séria ou alguém muito irresponsável. Seja você ou alguém que você lide, tá? Então, a necessidade aqui de ter mais, cumprir as promessas, agir com mais responsabilidade. Eu vejo isso, tá? Então, se não é você está tendo clareza justamente sobre isso. Se for questão para você também, então é ter compromisso nas coisas, é agir com mais responsabilidade, entende? Com menos imaturidade, impulsividade, entende? Então, tá atenção sobre isso. Se não é você, é alguém que você lida.
tirar uma carta de aconselhamento para a opção número 13, para a ametista. Coloque junto a coroa que vocês merecem. Aqui envolvem outras energias, pode ser, né? Contribuições. Fala aí de aqui, bem aqui. É uma carta de ultimato, da celebração. Não é justo para si mesmo, mas aqueles que estão ao redor. Então, quando você está colocando a sua própria coroa toda manhã, vai e ajude alguém a colocar a dela. Então, você tem amor e sabedoria para compartilhar. Então, não perca isso. O amor próprio é essencial, mas a comunidade também é importante. Então, aqui traz questões, às vezes, de você auxiliar as pessoas, tá? Então, não agir de maneira um pouco inconsequente, ter essa visão também de se cooperar, né? De cooperar ali. Cuidar, sim, do autocuidado, importante, mas também ver ali, sabe, ter empatia, as coisas ali, ter essa positividade de querer ver o outro bem também. Tá em alguma questão aqui, tá? Então, veja bem. Traz uma sensação, como eu disse, de alguém que talvez estava muito alheio às coisas, ou está e precisa ali acordar, ou vem em alguma situação que traga clareza sobre isso, de que não está conseguindo ver claramente. Então, existe aqui uma pessoa que age muito de maneira impulsiva, às vezes irresponsável, ou, né, a necessidade de se libertar de coisas ali, né, dessa estagnação, de alguém que fica ali muito aleatório. Então, tomar um movimento, mas esse movimento, por mais que tenha o louco aqui, é um movimento que tem ali um processo de se dedicar, né, de pôr em prática, né, não é para amanhã, é uma leitura de 7 dias, então, é um processo ali de se desenvolver, que pode ter influências ou ser a necessidade de você mudar aí coisas, então, falsas não se manterão. Tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se não, desconsidere, deixa o coleguinha. Nos vemos logo na próxima leitura. Obrigada e tchau.